Hoje nós vamos encerrar a fase instrutória abordando aí a última modalidade probatória, que é a inspeção judicial, e vamos também falar das alegações finais, que é justamente aquele ato que vem após o encerramento da instrução processual. Bem, começando pela inspeção judicial. Afinal de contas, o que é a inspeção judicial e em que consiste essa modalidade probatória? A primeira informação relevante que a gente precisa saber é de que a inspeção judicial ela não é disciplinada pela CLT. A CLT não disciplina a inspeção judicial. Então você vai precisar se socorrer do Código de Processo Civil e aplicar subsidiariamente ao processo do trabalho. Como não existe incompatibilidade entre a previsão CPCista, que traz a inspeção judicial, e a processualística laboral, então você pode, diante da omissão, fazer esse uso subsidiário do processo civil. E o que é que o CPC fala na inspeção judicial? A inspeção judicial é uma modalidade probatória que ela é caracterizada pela percepção pessoal do juiz acerca de determinadas circunstâncias fáticas que envolvem bens ou pessoas. Até porque a inspeção ela pode se realizar ou em um bem, uma coisa, móvel ou imóvel, ou pode se realizar em uma pessoa, em um indivíduo. Então o juiz ele vai, se dirige até aquele local onde está a pessoa, onde está a coisa e vai inspecionar. Ele vai ter um contato direto com aquilo dali. E isso vai, em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, facilitar a prolação da decisão, facilitar o julgamento. Como é que se deflagra a inspeção judicial? De acordo com o artigo 481 do Processo Civil, do Código de Processo Civil, a inspeção judicial ela pode ser deflagrada de ofício ou mediante requerimento da parte. Isso pode ser feito em qualquer fase do processo, obviamente que nós estamos falando aí de instrução processual, então, enquanto modalidade de prova, ela vai ser feita na fase instrutória. Mas nada impede que, em razão de uma outra decisão, já superada a fase instrutória, o juiz possa lá inspecionar para poder facilitar ou esclarecer algum fato necessário à sua decisão. Mas como nós estamos falando aí de uma espécie probatória, vamos aí situar, circunscrever a inspeção dentro da fase de instrução processual. Então, tanto o juiz pode ir de ofício, como a parte pode requerer a inspeção do magistrado. Bem, e como é que se dá essa inspeção? Quem é que participa dessa inspeção? Muita gente tem a impressão equivocada de que a inspeção judicial é um ato informal, onde o juiz simplesmente chega e diz, não, qualquer dia desses eu vou lá, dou uma passada lá e olho como é que tá, olho como é que é, e aí boto aqui no processo a minha impressão. Mas não funciona assim. A inspeção judicial, enquanto modalidade probatória, ela é um ato oficial. Então, o juiz, ele vai ao local, mas ele tem que dar conhecimento disso às partes. E ele pode, inclusive, solicitar o acompanhamento de experts, de peritos. É o que diz o artigo 482 do Código de Processo Civil, que ao realizar a inspeção, o juiz poderá, sim, ser assistido por um ou mais peritos. Às vezes ele vai num local que até mesmo a compreensão de funcionamento é difícil. Imaginemos que o juiz vai inspecionar uma siderúrgica ou uma plataforma de petróleo, por exemplo, ou ele vai inspecionar uma estação de tratamento ou uma estação elétrica, onde ele precisa compreender aquilo dali, e ele não tem esse conhecimento. Então ele pode se fazer acompanhar por peritos, por experts. E as partes também, além de ter que colaborar com a inspeção judicial, e o CPC diz isso textualmente no artigo 379, inciso 2, e aí vem à tona a ideia de cooperação, no sentido de tanto ajudar a inspeção, como não obstar a inspeção, não opor nenhum embaraço ou resistência à inspeção, como também elas têm o direito de assistir àquela inspeção judicial e, inclusive, ajudar fazendo quesitos, apresentando indagações, fazendo observações, prestando esclarecimentos. Então, ao inspecionar, o juiz ele deve dar essa informação nos autos do processo para que as partes possam, querendo, acompanhá-lo. E como é o procedimento? Bem, como eu disse, não é algo informal, que o juiz simplesmente resolve ir lá inspecionar. É um procedimento formal. O artigo 483, ele diz que o juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou a coisa quando 1. Julgar necessário para melhor verificação e interpretação dos fatos que deva observar.
Aqui ele vai de ofício, né? Entender o por bem e ir lá para poder compreender melhor. Muitas vezes aquilo que está narrado no processo não é compreensível. Existem ali algumas circunstâncias mais intrincadas, às vezes existem alguns termos mais técnicos que o juiz não tem condição de visualizar, mas indo lá ele consegue e isso facilita, tá? 2. Quando a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Então não dá para você transportar aquela coisa em juízo, ou porque é um bem imóvel, obviamente, aí não tem como transportar mesmo, ou porque mesmo sendo um bem imóvel, é muito oneroso fazer esse transporte. E às vezes é uma pessoa, né? Às vezes vai inspecionar uma pessoa e essa pessoa não tem como se deslocar, está incapacitado de deslocamento, etc. E o juiz vai fazer a inspeção no local. E quando tiver que determinar a reconstituição dos fatos. A reconstituição dos fatos, que vai dar o mesmo contorno histórico do que aconteceu, precisa ser feito no local. Aí não tem jeito, o juiz vai precisar se deslocar até aquele local para poder reconstituir. Então, nesse caso, ele vai precisar sim fazer esse deslocamento. Se houver alguma despesa para esse deslocamento do juiz ou para o deslocamento de algum expert, etc., vai ser arcado pela parte interessada na inspeção judicial, tá? Não tem jeito. Normalmente não há, usualmente não há essas despesas acrescidas, mas se houver, obviamente que alguém vai ter que pagar e a parte interessada na inspeção é que vai ter que fazer esse pagamento. O 484 CPC diz: concluída a diligência, o juiz mandará lavar um auto circunstanciado, mencionando tudo quanto for útil ao julgamento da causa, e instruindo esse auto, se for o caso, com desenhos, gráficos, fotografias, eu acrescentaria aí também vídeos, áudios e etc., todos os demais elementos que possam facilitar a compreensão. Então, quando o juiz vai fazer o seu julgamento, ele vai se reportar ao auto circunstanciado. Ele não vai fazer o julgamento dele dizendo assim, eu fui lá qualquer dia desses, vi e aqui eu estou colocando o que eu vi. Não. Vai estar no auto circunstanciado e ele vai fazer menção a esse auto circunstanciado. Conforme auto circunstanciado, a folha tal do processo, verificou-se isso, isso e isso. Tá? Então, o procedimento é formal, o registro é formal e é esse registro que está lá expressado no auto circunstanciado, que vai ao processo e é com base nele que o julgamento vai ser proferido. Bem, superada aí a inspeção judicial, que seria a última modalidade probatória a tratar, vamos agora encerrar falando das razões finais. Depois que a instrução processual é finalizada, que as provas são produzidas, há dentro do processo uma oportunidade para que as partes possam apresentar as suas razões, as suas alegações derradeiras. Essa oportunidade é chamada de razões finais ou alegações finais. Então, as razões finais ou alegações finais nada mais são do que a última oportunidade que é conferida às partes para que elas possam fazer as suas considerações, sobretudo após o encerramento da instrução processual. No processo do trabalho funciona da mesma maneira. Encerrada a instrução processual, o juiz dará às partes, né, a oportunidade de apresentarem as suas razões finais, depois renova a proposta de conciliação e, não havendo acordo, ele vai prolatar o seu julgamento. E quais são as finalidades das razões finais? Para que elas se prestam, tá? São duas finalidades básicas, tá? A primeira finalidade é rememorar o processo. Mas veja, não é rememorar o processo de uma forma desorganizada, desorientada, não. É rememorar um processo de uma forma profícua, útil, apontando, sobretudo, os elementos probatórios que vão favorecer as respectivas teses. Então, o reclamante vai lá e faz as razões finais e mostra em que ponto a testemunha confirmou a sua tese, em que ponto o documento corrobora com o fato, por que a perícia lhe foi favorável, e o reclamado vai fazer a mesma coisa, tá? Não faz o menor sentido você apresentar razões finais copiando a petição inicial, copiando a contestação, como muitos gostam de fazer. As razões finais só vão ter sentido prático se você fizer um bom uso delas, utilizando as razões finais para poder rememorar aquilo que lhe é favorável. Mas as razões finais também têm outra finalidade, que é suscitar nulidades. Lembrem-se, nulidades são defeitos que podem gerar invalidade. E o artigo 795 da CLT diz textualmente que as nulidades precisam ser suscitadas pela parte interessada na primeira oportunidade que ela tiver de se manifestar no processo.
E após o encerramento da instrução processual, a primeira oportunidade são as razões finais. Então, se a parte não fizer isso, poderá incorrer em preclusão. Daí a necessidade de a parte interessada em alguma nulidade aduzi-la em razões finais. Professor, mas tem aquele protesto que se faz na hora da audiência. Bem, aquele protesto é uma construção da praxis processual. Não existe na lei, tá? O protesto é um costume processual. Então, é prudente, mesmo fazendo o protesto, que se renove o protesto em razões finais para que não haja risco de preclusão. E qual é o momento de apresentação das razões finais? Bem, de acordo com o CLT e com o CPC também, as razões finais são apresentadas após o encerramento da instrução. O artigo 850 diz textualmente que, terminada a instrução, as partes poderão aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Veja que a CLT prevê a apresentação de razões finais orais, inclusive dá o prazo de 10 minutos para isso. Mas há a possibilidade também da apresentação de razões finais escritas. Aliás, as razões finais elas podem assumir 3 modalidades. Podem ser orais, que é o mais usual, inclusive corrobora aí com os princípios da simplicidade, da concentração, da oralidade, que são princípios que nutrem o processo do trabalho, que norteiam o processo do trabalho, mas também a depender da complexidade, a quantidade de testemunhos, de depoimentos que foram prestados, quantidade de nulidades que podem ter acontecido, o juiz também pode dar a oportunidade de apresentação das razões finais escritas, que são chamadas de memoriais. O artigo 364, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, prevê os memoriais no prazo de 15 dias. Tá? Então, se o juiz quiser fazer uso desse prazo por analogia, ele pode. Ou então conceder um outro prazo judicial, às vezes um prazo menor, porque o processo de trabalho também é pautado por uma celeridade diferenciada. De repente, o juiz pode dar um prazo menor para memoriais. Mas pode fazer uso analógico desse prazo que está lá no CPC. E tem também as razões finais remissivas ou reiterativas, que são aquelas que se reportam aos articulados. Já foi dito, razões finais remissivas, não quero aqui acrescentar nada mais. O que já foi dito, está dito, eu quero só renovar aquilo que já foi dito aqui. É muito comum, inclusive, as razões finais remissivas. Bem, uma última informação, que é inclusive um aspecto bem polêmico, trata da prescrição em razões finais. Afinal de contas, é possível alegar prescrição em razões finais? A súmula 153 do TST diz que as razões finais podem ser alegadas a qualquer tempo, desde que seja instância ordinária, primeira e segunda instância. TST já é instância especial, então não poderia alegar prescrição em instância especial. Nas razões finais, o processo ainda está na fase inicial, né? Está na primeira instância ainda. Então, a princípio, poderia sim ser alegada razões finais, prescrição em razões finais, tá? Agora, uma vez alegada a prescrição em razões finais, o juiz obrigatoriamente tem que observar contraditório, tem que dar oportunidade para a parte ex-adversa poder se manifestar. E se ela apresentar algum fato obstativo da prescrição, olha, não prescreveu porque estava suspenso, porque eu propus um procedimento de jurisdição voluntária, ou não prescreveu porque eu era menor na época e a prescrição não corre para o menor, então a parte vai ter o direito de demonstrar esse fato, juntando documento, inclusive, e a outra parte poderá se manifestar, se houver necessidade, até reabrir a instrução, tá? Mas é possível, sim, alegar prescrição em razões finais. O TST tem esse entendimento e é pacífico esse entendimento, ok? Então, a gente fica por aí, mas não sai não, que ainda tem muita coisa do processo de trabalho para a gente estudar. Grande abraço e até a próxima.